Olá! Se você aprendeu que o encapsulamento na programação orientada a objetos em Java é só criar uma classe, encher de atributos privados e colocar métodos getters e setters em tudo, eu tenho uma má notícia para você. Te ensinaram errado. No mundo real, focar em setters gera código procedural disfarçado, cheio de vazamento de dados. E o pior, esse tipo de código vai te reprovar em entrevistas técnicas para vagas que pagam melhor, mas por consequência exigem um nível técnico mais elevado. Meu nome é Gabriel Gadelha, sou doutor em ciência da computação pela USP, professor da UFES há 16 anos e nos próximos minutos vou te mostrar o que é o encapsulamento de verdade e como transformar um código amador em um código padrão nível sênior. Vamos para a IDE. Vamos imaginar que precisamos construir um sistema de e-commerce. Uma das classes necessárias e muito comuns nesse tipo de aplicação é a classe pedido. Vamos olhar para a primeira versão da implementação que eu fiz dessa classe. Percebam que ela possui atributos privados encapsulados por métodos públicos de leitura e escrita. Ela parece perfeita, não parece? Parece normal, parece correta. É isso? O que vocês acham? Pausa agora o vídeo, escreve aí nos comentários se você encontra algum problema nessa classe ou se ela está ok. Antes de qualquer coisa, eu já vou começar a te explicar. De cara, eu já te falo que o grande erro aqui é achar que isso é orientação a objetos. Essa classe ela não tem comportamento. E aí você vai falar: "Ah, mas meu professor me disse que o método é o comportamento, tem o getSet". Os gets e sets, eles são métodos padrões. Quando eu falo de comportamento, eu penso em ações relacionadas a esse objeto. Do jeito que ele foi implementado, ele é apenas uma sacola de dados vazia, e isso tem nome. Nós chamamos de modelo de domínio anêmico. Agora eu quero que você repare no perigo quando for necessário aplicar qualquer regra de negócio. Como, por exemplo, uma regra de negócio que pode existir em um e-commerce é a regra para dar desconto em um pedido. Onde é que essa lógica vai parar? Dar desconto é o mesmo que 7 valor total? O que vocês acham? Geralmente, essa regra, do jeito que essa classe foi implementada, ficará em alguma classe de serviço solta. E eu até já implementei essa classe para vocês darem uma olhada. Ela é uma classe de serviço comum. Nela, eu criei o método aplicar desconto, que recebe dois parâmetros, recebe o pedido e o valor a ser aplicado, verifica se o valor ele é maior do que zero e se ele é menor do que o valor total do pedido e atribui esse valor utilizando o método setValorTotal. Eu quero que vocês observem que isso é, na verdade, código procedural disfarçado de um Spring Service. O método setValorTotal ele permite alterar o estado sem que o objeto pedido saiba o motivo. Do ponto de vista de orientação a objetos, isso não é bom. E aí você pode se perguntar, mas por que não é bom, professor? Porque em qualquer outra parte do sistema, qualquer desenvolvedor pode ignorar essa regra que foi definida aqui nessa classe de serviço e simplesmente invocar o método setValorTotal da classe pedido. Possivelmente, esse desenvolvedor pode até invocar esse método passando valores inválidos e quebrar a consistência do seu banco de dados. Também já trouxe um exemplo aqui que eu coloquei essa invocação do método setValorTotal aqui na classe main. Vejam que, de propósito, eu invoquei o método setValorTotal com o valor menos 150. Percebam que, da forma que a classe foi implementada, esse código vai executar corretamente e o objeto pedido vai ficar com estado inconsistente, que vai ser salvo no banco de dados. E isso é extremamente problemático. Agora, eu imagino que você deve estar pensando: ah, mas e se eu simplesmente colocar uma validação dentro do meu setter? Resolvido, não tá? Foi isso que meu professor me ensinou. Vamos já testar. Mas antes eu quero destacar que, embora as disciplinas elas tenham ementa, o professor costuma normalmente ir além e mostrar conteúdos mais avançados,
mas isso depende do desempenho da turma, do interesse dos alunos, às vezes até o tamanho da turma impacta. Porque o objetivo principal, a priori, o professor precisa garantir um limite mínimo de conhecimento para todos os alunos da turma. Dito isso, vamos agora incluir a validação no método set valor total, lá na classe pedido, e analisar o resultado disso. Aqui o método set valor total, já vou começar a trabalhar nesse método. Primeira coisa que eu vou fazer, antes de fazer essa atribuição, é identificar se temos algum problema. O que seria o problema? Valor total que foi enviado como parâmetro menor que zero, por exemplo. Se isso acontecer, de cara eu preciso disparar uma exception, que vou chamar de illegal argument exception. E aí eu vou avisar, como bom programador, precisamos informar os erros corretamente e de forma mais completa possível para que outros programadores, quem precisar debugar, resolver o problema, possam entender o que aconteceu. O valor do pedido não pode ser negativo, jamais. Não sendo disparada a exceção, aí sim o valor pode ser atribuído. Se vocês me perguntarem se melhorou, ok, melhorou um pouco, a gente está fazendo o básico. Digamos que nós saímos do nível 1 e estamos agora no nível 2. Nós conseguimos evitar o valor negativo. Em teoria, estamos evitando inconsistência, mas eu quero que vocês saibam que essa forma de programar a classe de domínio com setters para tudo ainda traz grandes problemas de arquitetura por três motivos principais. O primeiro desses motivos é a falta de intenção de negócio na semântica de um método set. A segunda é o risco de quebrar a imutabilidade de alguns dados que não deveriam ser alterados em nenhum momento da execução da aplicação. Uma vez que esse dado foi colocado lá, até o final da aplicação ele deveria permanecer como dado histórico. E a terceira é o fato de que algumas operações complexas costumam envolver múltiplos dados em aplicações do mundo real. Percebam que, normalmente, uma aplicação que vai alterar um atributo nem sempre acontece de forma isolada. Existem correlações entre atributos ou exigências de regras de negócio que, ao alterar um atributo, pode ser necessário alterar outro também. E aí o setter, ele também entra como uma pedra no sapato de um bom programador. Eu já vou apresentar os detalhes e os códigos que ajudam a explicar cada um desses problemas a seguir. Mas antes, eu queria pedir que, se você está gostando do vídeo, de como estamos quebrando esses mitos do encapsulamento, para você lembrar de dar um like, se inscrever no canal. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo técnico de alto nível é relevante, é importante e deve chegar a mais pessoas. Feito isso, vamos lá detalhar esses problemas. Como eu falei, o primeiro problema é a falta de contexto que gera uma semântica pobre. Quando você olha um código que tem um método set valor total 150, por exemplo, a primeira pergunta é: o que está acontecendo ali? É um desconto que foi aplicado? É a taxa de frete que foi somada? Ou foi simplesmente a correção de um erro de digitação feito por algum operador? O código não te diz. Ele é puramente mecânico, altera o valor e esconde a real intenção do negócio. O segundo problema está relacionado à imutabilidade de alguns dados. Eu quero que vocês observem aqui na classe pedido dois atributos em especial, o atributo ID e a data criação. Te pergunto, após a definição do ID do pedido, esse ID costuma ser alterado? Depois que o pedido foi criado, sua data de criação deve ser alterada no futuro? Sim ou não? Tenho muita convicção que você vai responder não para essas duas perguntas. E aí, o que eu tenho para complementar? Nos sistemas modernos, muitas partes de código interagem com o mesmo objeto. Se sua classe está cheia de setters públicos, qualquer método perdido no sistema poderia alterar
seja por acidente ou por desconhecimento do desenvolvedor, algum dado que deveria ser um dado histórico ou imutável, como esses dois que eu apresentei para vocês aqui agora. Deixa eu ir na classe main e fazer mais uns testes para vocês verem. Percebam que mesmo depois de já ter criado esse objeto do tipo pedido, eu posso vir aqui e fazer p.set id 999L, por exemplo. Em seguida, eu poderia fazer novamente p.setID 879L. Meu código funciona, mas percebam que eu estou fazendo algo que não deveria ser feito, que é alterar um ID. Da mesma forma, um pedido foi criado, no momento da criação, o ideal é fazer um set data criação, algo como local date time ponto now, e não alterar mais isso. Mas eu já tinha inclusive aqui embaixo um outro código que faz a mesma coisa, e eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Percebam que dessa forma, o histórico original que fica no banco de dados está sendo destruído constantemente. Já o terceiro problema, ele é o pior de todos. Ele se refere às regras de negócio que cruzam múltiplos campos do nosso pedido. Eu quero que vocês imaginem a seguinte regra real de mercado. Um pedido, ele não pode ter seu valor modificado se ele já tiver sido pago ou se ele já tiver sido enviado, por exemplo. Além disso, quando o pagamento é confirmado, o status do pedido precisa mudar para pago. E a data de aprovação deve ser registrada no mesmo instante. Paguei o pedido, mudei o status, registrei a data de aprovação. Se você tentar gerenciar isso usando setters soltos que foram criados lá naquela camada de serviço, vamos ver os perigos que nós estamos correndo aqui. Para começar, olha o método aqui aplicar desconto. Ele já está quebrando o sistema, ele já está fazendo coisa errada, porque ele aplica o desconto independentemente do status do pedido. E a regra de negócio acabou de descrever, que eu acabei de descrever, ele indica que eu não posso alterar o valor do pedido se ele já tiver sido pago ou enviado. Por outro lado, eu também fiz aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês. Esse método confirmar pagamento do pedido, esse sim está mais ou menos ok. Eu verifico se o pedido já foi pago, se ele já foi pago, não pode ser pago novamente. Se não, eu coloco o status dele para pago e altero a data de aprovação. Estou seguindo as regras de negócio, porém eu quero que vocês percebam o risco. A consistência do objeto pedido está espalhada pelo serviço, quando essa consistência deveria ser concretizada, garantida na própria classe pedido. Da forma que o código foi feito, um outro programador ou desenvolvedor pode criar uma nova rota na API e esquecer de checar o status, esquecer de preencher a data de aprovação, e aí, mais uma vez, o seu banco de dados vai ficar inconsistente. Agora eu imagino que você está se perguntando: "Ah, professor, entendi os riscos, realmente não é bom, mas a pergunta que não quer calar, como é que eu resolvo isso?" Ora, meus pimpolhos, é fácil. Basta que a gente use orientação a objetos de verdade. Com isso, nós vamos blindar a classe pedido. Se você já imagina como, pausa o vídeo, escreve aí nos comentários como é que nós vamos resolver esse problema. Como é que você faria? Para quem não imagina, nem sabe como é que a gente resolve, eu já vou indicar que o nosso primeiro passo é remover todos os setters perigosos, para aí sim, em seguida, nós criarmos os métodos de ação que nós vamos expor para gerenciar a consistência interna desse objeto. Vamos lá, vou voltar para a nossa classe pedido. Vou começar passando a faca nos setters. Feita essa limpeza, vamos agora trabalhar nos métodos que realmente são importantes. O primeiro deles é o construtor. E a primeira coisa que nós devemos definir aqui é o que ele recebe como parâmetro, que seria o valor inicial de um pedido. E aqui no construtor, nós vamos fazer a verificação se valor inicial
é menor ou igual a zero, por exemplo. Caso isso se confirme, a gente não vai permitir passar esse valor para o nosso parâmetro. A gente vai disparar uma exceção do tipo illegal argument exception, valor inicial inválido. Não disparada essa exceção, aí sim eu posso inicializar os meus atributos corretamente. Valor total recebe o valor inicial, foi passado como parâmetro. O status vai receber aguardando pagamento e a data de criação vai receber a data atual. Nesse momento já me ocorreu uma coisa importante. Vejam que o status, nós estamos definindo ele no valor inicial, o status ele vai ser alterado quando houver um pagamento e o status ele pode ser alterado quando o pedido é enviado. Então percebam que o método setStatus, ele na verdade é sim um método perigoso e nós vamos apagá-lo também. Agora vem a parte mais importante, nós vamos criar a nossa primeira operação complexa encapsulada, com intenção clara e consistência garantida. Esse cara aqui vai ser o método public void confirmar pagamento. Aqui no confirmar pagamento, eu preciso garantir que eu vou cumprir com as regras de negócio que foram definidas. Então, eu verifico primeiro o status, this.status.equals pago. Se meu status for pago, eu não posso pagar novamente. Além disso, se o meu status.equals for igual a enviado, eu também não posso pagar novamente, porque se ele foi enviado, ele já foi pago, certo? Só corrigir esse parêntese aqui. Nesse caso, eu posso disparar uma exceção, eu vou chamar de new business exception. E aí eu vou dar uma mensagem bem objetiva, clara, transparente. Este pedido já foi pago ou enviado. E aí, por isso, não pode confirmar o pagamento novamente, porque isso já foi feito. Se a exceção não for disparada, aí sim, esse ponto está recebe pago e desse ponto data aprovação recebe agora local datetime ponto now. Garantimos toda a consistência interna nessa operação de pagamento. Só falta aqui declarar a minha exceção na assinatura do método throws business exception. Corrigir também esse probleminha aqui, ficou esse parêntese a mais. E agora sim nós já temos uma classe bem mais consistente. E para finalizarmos a nossa classe, que agora sim é uma classe de domínio real com validações, é importante nós implementarmos nela o método de aplicar desconto. Public void aplicar desconto. Aplicar desconto especial, aplicar desconto, vocês escolhem o nome dele. E aí ele precisa receber um parâmetro que é justamente o valor de desconto. Nesse método, nós vamos aplicar as regras de negócio que eu já tinha informado. Se o pedido já foi pago ou enviado, nada de alterar o valor dele, então sem desconto. Por isso, nossa primeira verificação é se this.status.equals pago ou this.status.equals enviado. Se alguma destas coisas aconteceu, mais uma vez, throw new business exception. E aí eu vou informar o motivo. O motivo é que não é possível alterar o valor de um pedido que já está pago ou foi enviado. Vamos colocar aqui a nossa exception na assinatura do método e continuar a nossa implementação. Agora nós vamos validar o valor do desconto.
Se esse valor for menor ou igual a zero, ou esse valor de desconto for maior que o próprio valor total, que é o que está sendo cobrado por esse pedido, a gente também vai disparar uma New Business Exception, porque o valor de desconto é inválido. E agora sim, passamos dessa parte, aí sim a gente pode aplicar o desconto. Desconto do valor total menos igual valor desconto. A semântica tá clara, pessoal. Isso daqui é um desconto que está sendo aplicado. Não foi um erro de operador, não foi um frete a menos, é um desconto que está sendo aplicado. Agora nós ficamos com a classe que tem apenas getters, sem setters públicos para ID, status, valor ou datas. E aí você me fala, ah, professor, então na verdade para garantir o encapsulamento eu não posso ter setters públicos? Não foi isso que eu disse. Você não pode ter setters públicos perigosos que vão envolver dados imutáveis, se relacionar com operações complexas do jeito que a gente fez nesse exemplo. Alguns setters eles podem ser necessários, mas na maioria dos casos o que vai ser importante para alterar os valores dos atributos são as operações de domínio com as regras de negócio relacionadas a cada um dos objetos. Agora me digam isso daí. Não ficamos com a classe elegante? Porque agora, se eu tentar alterar o valor de um pedido que já foi pago, o próprio objeto que vai barrar. Não interessa se essa invocação do método estará numa classe de negócio, na outra classe de negócio, em outra classe qualquer, feita por um desenvolvedor, feita por outro desenvolvedor, o objeto barra, porque a regra de negócio está protegida onde ela deveria estar, junto com os dados dentro do objeto. Mudar essa mentalidade e parar de escrever código procedural disfarçado de código Java é o que vai separar o desenvolvedor que trava no início da carreira daqueles que vão construir arquiteturas limpas e escaláveis. Se você quer parar de passar vergonha em testes técnicos, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.